A Série A praticamente se encerrou ontem. Tem tudo para que a 38ª rodada seja uma rodada para cumprir tabela, que os jogos praticamente não valham de absolutamente nada. Se você analisar, nesse momento, o Botafogo é o virtual campeão. Só precisa empatar contra o São Paulo na última rodada, que ele garante o título matemático, independente do que acontecer no jogo do Fluminense contra o Palmeiras. Ponto. Esse é o primeiro ponto de análise. Botafogo ontem venceu do Internacional por 1-0 lá no Beira-Rio, com muitas dificuldades, longe de ter feito um grande jogo, mas venceu. Se o Palmeiras empatasse ou perdesse, o Botafogo cravaria o seu título matemático ontem, mas Estevão falou, hoje não, ainda não. Meteu 2 gols, um golaço de falta, pintura no ângulo, jogou muita bola e o Palmeiras venceu por 2-1 de virada contra o Cruzeiro, que Fernando Diniz é uma piada de mau gosto. Esse treinador é ridículo. Para mim, ele é o pior treinador de 2024. Foi um fracasso na seleção brasileira, um fracasso no Cruzeiro e um fracasso no Fluminense. Uma piada de mau gosto se chama Fernando Diniz. Deus me livre no esporte. Seguinte, essa análise de título já era. O Botafogo vai pegar, gente, o São Paulo na última rodada. E o São Paulo é rival do Palmeiras. Alguém tem alguma dúvida que, o Palmeiras ainda com chances matemáticas de título? Alguém tem alguma dúvida que o São Paulo vai dificultar, vai facilitar um pouco a vida do Botafogo? O São Paulo já tá de férias, gente. O São Paulo acabou de apanhar do Juventude em pleno Morumbi. O São Paulo apoiou no jogo anterior pro Grêmio que não joga nada. Vem apanhando time que briga para não cair. E imagina do Botafogo no Newton Santos. Vai apanhar, é óbvio isso. E com o título e com a vitória do Botafogo, o título ele vem por consequência. Então, parabéns ao Botafogo. Ontem ainda não teve festa de comemoração, porque matematicamente não é campeão ainda. Mas até mesmo com empate, o Botafogo sacramenta o título. Eu não consigo acreditar que o Botafogo vai conseguir a proeza de perder para o São Paulo, que já não quer mais nada no campeonato, e o Palmeiras vai ganhar do Fluminense aqui. Beleza, a vitória do Palmeiras ela é factível. Agora, para o Botafogo perder esse título, ele tem que perder para o São Paulo. Aí eu acho que nem o São Paulino quer e acho que nem os jogadores do São Paulo vão fazer muito esforço para que isso aconteça. Já nem estão fazendo esforço contra a Juventude e contra a Grêmio. Imagina contra o Botafogo, que briga pelo título junto com o Palmeiras. Então, acredito muito que o Botafogo vai ser campeão de fato e acho que o Brasil inteiro acredita nisso também. Ó, complementando aqui a briga aqui pelo G4, G5, o que é que vai ter aqui que pode mudar na tabela na próxima rodada? O Fortaleza. O Fortaleza que ontem apanhou do poderoso Atlético Goianiense. Dissertem como é que o time ele briga pelo título, segundo a imprensa do Brasil inteiro, do Nordeste, do Eixo, do raio que o parta. Não, veja só, o Fortaleza briga pelo título. Em momento nenhum isso existiu, cansei de falar para vocês. E ontem pegou um time já rebaixado na lanterna e conseguiu apanhar por 3-1. Ah, mas veja só, o Fortaleza está de férias. Já está no G5, já está na próxima fase de grupos da Libertadores. Então, o resultado em si tá de férias, normal. Mas o que é que o Atlético Goianiense quer, gente? O time já tá rebaixado para a Série B. Na lanterna, ontem saiu da lanterna porque venceu justamente do Fortaleza. Então não tem desculpinha não, apoiou mesmo do Atlético Goianiense, pô. A desculpinha é férias e faz parte, né? O time fez uma grande campanha, então meio que, toma aí essas férias, vamos começar a apanhar de todo mundo. Se tivesse valendo, o jogo poderia ser outro? Poderia, é óbvio. Se fosse, sei lá, o jogo válido pela 15ª rodada, provavelmente o resultado seria outro. 2-1 para o Atlético Goianiense, empate ou vitória do Fortaleza, sei lá. Mas 3-1, a lógica é que não fosse isso aí, tá, gente? Mas não fiquei muito surpreso com esse resultado, não. Bom, depois a gente passa aqui, aí pode haver essa mudança, né? Fortaleza e Internacional vão se enfrentar, confronto direto, para ver quem vai ficar em quarto. O Inter tem a vantagem do empate. Se o jogo for empate, o Inter continua na 4ª colocação. Ponto. Se o jogo for vitória do Inter, o Inter também continua na 4ª colocação, mas nem passa mais o Flamengo, porque o Flamengo venceu mais uma. Mas se o Fortaleza vencer no Castelão, ele volta para a 4ª colocação e aí iguala a sua posição lá de 2021, quando conseguiu a 4ª colocação com 58 pontos, ou foi 60 pontos, algo em torno disso. Veja como foi muito anormal aquela posição do Fortaleza, pela pontuação que ele fez. Historicamente, foi a pior pontuação de um time no G4 lá em 2021. Foi o que o Fortaleza conseguiu fazer. Muito lógico pelos seus méritos e também pelos deméritos dos demais. É muito raro um quarto colocado ter abaixo de 60 pontos. Se eu não me engano, o Fortaleza teve 58 pontos. Beleza. Qual é outro cenário aqui que vai ter alguma graça na última rodada? É o duelo para ver quem vai para a pré-Libertadores. O Corinthians cravou a sua classificação para pré. A dúvida é, vai ser em sétimo ou em oitavo? A dúvida é essa. A lógica é que seja em sétimo.
porque eu não acho que o Corinthians perde para o Grêmio, não. E se ele apenas empatar contra o Grêmio, o Corinthians fica na 7ª colocação, independente do que aconteça no jogo do Bahia. O Bahia pode fazer 1.000-0 no Atlético Goianiense, não vai adiantar, porque o Corinthians já vai a 54, e aí não tem como o Bahia passar o Corinthians na tabela de classificação. Beleza. Se o Corinthians vencer, ele continua em 7º, também não vai mudar em nada. Se ele perder, aí ele vai ter que torcer, se ele quiser ficar em 7º, né? 7º e 8º, entre aspas, é a mesma coisa, o que muda é só a premiação, tá, gente? Mas a vaga na pré-Libertadores já tá sacramentada, porque o Cruzeiro ontem perdeu mais uma pro Palmeiras. E aí é o seguinte, se o Corinthians perder e ele quiser ficar em 7º, hipoteticamente, ele vai ter que torcer pro Bahia não vencer do Atlético Goianiense. Porque se o Bahia vencer do Atlético Goianiense por 1-0, ele passa o Corinthians pelo critério de número de vitórias, tá? Então, eu acredito que o Corinthians pelo menos empata com o Grêmio, acho que até vence, inclusive, e aqui tem o Bahia, né? E aqui tem a briga de fato ferrenha para ver quem vai pegar essa vaga na pré-Libertadores. Vamos passar aqui a análise completa da rodada e dos gols. Antes disso, o recado da Montenegro Carga para vocês é a melhor transportadora que tá tendo. É carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Seguinte, gente, agora pegando o ponto de vista do Bahia. O Bahia ele joga contra o Atlético Goianiense em casa e o Atlético Goianiense não vem sendo tarefa fácil para ninguém. Engraçado que depois do rebaixamento, o Atlético Goianiense ele vem fazendo jogos mais competitivos e vem dificultando muito mais a vida da galera que tá lá em cima na tabela, né? Empatou contra o Vasco, que estava vencendo em pleno São Januário até os 45 do segundo tempo. Ganhou do Fortaleza de 3-1, empatou contra o Atlético Mineiro. Então é um time que veio colocando dificuldade nos seus concorrentes. E acredito que pode pintar uma mala branca, né? Do Cruzeiro para o Atlético Goianiense pelo menos aqui, tentar buscar um empatezinho contra o Bahia na Fonte Nova. O Bahia normalmente não joga bem e quando joga bem, não vence. Em plena Fonte Nova, isso aí, inclusive. Os últimos 8, 9 jogos ganhou um só. Então, não é garantia nenhuma que o Bahia vai ganhar do Atlético Goianiense. Garantia zero. E se isso aqui acontecer, o Cruzeiro precisa vencer do Juventude no Alfredo Jaconi. Então, tu acredita nessa combinação para o Bahia não se classificar para a pré-Libertadores? O Bahia ele tem que empatar ou perder do Atlético Goianiense e o Cruzeiro ele tem que vencer necessariamente do Juventude. Porque se o Bahia perder do Atlético Goianiense e o Cruzeiro empatar aqui, ó, o Bahia ele continua em 8º pelo critério de número de vitórias. Então, necessariamente, o Cruzeiro primeiro ele tem que vencer do Juventude. E o Cruzeiro não joga nada. O trabalho do Fernando Diniz é uma piada de mau gosto. Apanha de todo mundo. Na Série A, ele tem um trabalho mais ridículo de forma disparada. Muitos não se atentam a isso. Gente, Fernando Diniz, se eu não me engano, tem 2 vitórias em 25 jogos na Série A, gente. Ou em 22 jogos. Pegando o combo do Fluminense e do Cruzeiro, ele tem 2 vitórias na Série A inteira. Esse técnico é uma piada, é uma pouca vergonha. Dá raiva só em pronunciar o nome dele, é o inominável. Deus me livre esse cara treinar o esporte, rapaz. Esse cara fez o trabalho pior do que o Cuiabá, Atlético Goianiense. Esse cara é uma piada de mau gosto. Bom, dito isso, eu acho que o Juventude ganha de novo. A gente tava projetando já o Juventude permanecer na Série A e eu já sabia que o Juventude ia aprontar um crimezinho lá no Morumbi. Não projetava a vitória, mas pelo menos um empate o Juventude ia conquistar. E o Juventude conquistou esse empate que permaneceu o Juventude na Série A. E agora, o Juventude, ele olha para a tabela e fala assim, porra, a minha briga agora é na vaga para pré-Libertadores. O Juventude, nesse momento, é o 13º colocado. Ou melhor, é o 13º? É o 13º colocado, com 45 pontos. E a vaga vai até a 14ª colocação. Então ele vai secar um pouco o Fluminense hoje, vai secar o Atlético Paranaense também, e vai ter que vencer o seu jogo para confirmar essa vaguinha aí na pré. Se vencer, vai pegar a vaga na pré, e eu acho que vai vencer sim do Cruzeiro, que não joga nada contra ninguém, devido ao seu treinador ridículo, e o time já tá de férias há um bom tempo, tá? Bom, e agora, a briga para não cair, né? Como a gente já trouxe aqui a análise. O Fluminense joga hoje, meus amigos, contra o Cuiabá. Vamos botar um empate? O Bragantino o Criciúma tá rebaixado matematicamente. E o Bragantino pode ser rebaixado matematicamente também se perder do Bragantino, do Atlético Paranaense hoje. Já era. Se essa combinação aqui acontecer, a Série A acaba hoje, basicamente.
Se o Fluminense ganhar, o que eu acho que vai ganhar mesmo, vou botar aqui até 3-0 para o Fluminense. O Fluminense ele também continua rebaixando o Criciúma e Bragantino. Agora, o que é que pode mudar o cenário para existir uma possibilidade do Bragantino ainda escapar? O Bragantino vai ter que ganhar, meu patrão. Não adianta empatar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, não. Ele vai ter que ganhar esse jogo e depois ganhar do Criciúma e torcer para o Atlético Paranaense perder do Atlético Mineiro ou empatar na Arena MRV. É isso. O Bragantino, para ter alguma chance de escapar, ele vai ter que vencer os próximos 2 jogos. Porque se ele empatar, ele vai a 39. O Fluminense 43, o Atlético 43. Acaba a Série A hoje. Então, assim, não adianta, velho. Ou só se o Fluminense conseguir a proeza de empatar com o Cuiabá, né? Aí sim, ainda vai ter a chance matemática, porque o Fluminense pega o Palmeiras no Allianz Parque e o Bragantino pega o Criciúma na Bia Bichedi, o Criciúma já rebaixado com essa combinação de resultados. Se o Fluminense empatar, ele já rebaixa o Criciúma matematicamente. Então, assim, mesmo assim, é uma combinação de resultados muito difícil pro Atlético Paranaense, pro Bragantino conquistar, melhor dizendo, e para mim, o Bragantino e o Criciúma serão rebaixados hoje, matematicamente, e aí a gente já vai ter a Série A completa para a próxima temporada, tá, gente? Próxima rodada, o Vitória empatou ontem contra o Grêmio por 1-1, tá no G12 ali, né? Nesse momento na tabela. E acredito que tem que ter uma combinação muito ruim de resultados. Aliás, nem tem como, né? Tem que ver a combinação de resultados do próximo jogo de hoje e tal, pererê, parará. Mas a lógica que eu ia pegar a Sul-Americana mesmo, tá? O Vitória foi mal, pega a Sul-Americana mesmo. Mas também vai perder do Flamengo, tem nem pra onde, tá, gente? O Atlético Mineiro, vou colocar aqui um empate contra o CAP. O Bragantino, vou colocar aqui até vencendo do Criciúma mesmo. O Cuiabá perdendo do Vasco. E acho que a Série A deve se encerrar mais ou menos dessa forma aí. O Vitória dentro do G14 e vai pegar essa vaguinha na Sul-Americana, muito provavelmente, tá, rapaziada? E o Bahia vai pegar a vaga na pré-Libertadores. E o Fortaleza já vai ficar ali. Eu vou botar empate no jogo aqui, tá? Minha projeção é empate, Fortaleza Internacional. E na lógica, acho que o Inter é favorito contra o Fortaleza. Acho que tem mais chance do Inter ganhar do que o Fortaleza ganhar no Castelão. Mas, enfim. Esse é o panorama da próxima rodada aqui, tá, gente? Sem mais enrolações, vamos pros gols, né? Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1. Lá no Antônio Ascioli. E sim, teve gol de Janderson, tá? Eu fiquei mais espantado com ter gol de Janderson do que o Atlético Goianiense ter vencido o jogo. Cardano abriu o placar no primeiro tempo ainda. Cruzamento na grande área, ele desvia de cabeça, faz 1-0. O Atlético Goianiense dá a resposta ainda no primeiro tempo. Gol de Derek, desvia de cabeça para trás. Derek finaliza no ângulo, golaço. Derek que foi contratado no passado, se eu não me engano, foi do Guarani. O Atlético Goianiense vira com gol dele. O triatleta. Pedala, corre e nada. Janderson. E o Atlético Goianiense faz 3-1 com Alejo Cruz, finalização chapando, a bola pega na trave e entra 3-1 Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Destaque aqui rápido para o Vitória, que empatou contra o Grêmio. Eu não fiz ontem a live pós-jogo e tal, porque eu estava no centro de convenções, estava na evento da minha irmã, então não tive nem tempo de acompanhar os jogos por completo, estava muito cansado, então não teve live, não teve vídeo ali pós-jogo imediato, tá tendo mais um vídeo de compilado da rodada, tá? O Vitória empatou contra o Grêmio, sofreu o primeiro gol no primeiro tempo ainda, e depois empatou o jogo na reta final do segundo tempo com gol de Alejandro, mais uma vez desvio de cabeça, e Kaique não conseguiu fazer a defesa. Detalhe que Alejandro nesse momento divide artilharia com Yuri Alberto, ambos com 14 gols marcados. Mas eu não acredito que Alejandro vai terminar a Série A com a liderança isolada, pela razão óbvia, na artilharia. Isolada pelo menos não. Vai pegar o Flamengo fora, né, irmão? Enquanto o Corinthians vai pegar o Grêmio. A chance de Yuri Alberto fazer um gol é muito maior, é muito grande, inclusive. Bom, o Juventude vence no Morumbi por 2-1. É inacreditável, o Juventude ele consegue esse tipo de vitórias assim, que ninguém projeta. Se bem que essa eu projetava assim, dificultar muito a vida do São Paulo, porque o São Paulo já não quer mais nada e vem apanhando aí de todo mundo. O Juventude faz 2-0 e São Paulo ainda diminui com o Luciano no final do segundo tempo e Barulho tá puto, hein? Barulho tá puto, meu irmão. Eu não vou nem passar aqui pro jogo do Criciúma contra o Flamengo, porque 3-0, baile, nem vale como análise aqui profunda. E parabéns ao Botafogo, só para passar aqui o gol contra o Internacional. Venceu mais uma, sem jogar um grande futebol, sem convencer muita gente, mas nesse momento, faltando 2 rodadas, estou vencendo fora de casa do Inter, é o que vale. Pintura, hein, de Savarino. Rapaz, aquela fatiada gostosa. Cruzamento, ele pega de primeira, rapaz, lembrou aquele de Robin contra o Manchester United lá no Trafford. Ou o de Marcos Aurélio contra o Fortaleza na Ilha do Retiro. Igualzinho. Cruzamento, ele pega de primeira fatiada
no cantinho. O Botafogo vence. Parabéns ao Botafogo. Tem tudo para ser campeão da Série A, tá? Bom, gente, é esse o compiladão da rodada. Normalmente eu faço análise específica de cada jogo, né? Porque eu acompanho a maioria de jogos, mas ontem não tive tempo, infelizmente. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente. Tamo junto.